Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram de Betsaida. Algumas pessoas trouxeram-lhe um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus pegou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele, colocou as mãos sobre ele e perguntou: "Estás vendo alguma coisa?" O homem levantou os olhos e disse: "Estou vendo os homens. Eles parecem árvores que andam." Então Jesus colocou de novo as mãos sobre os olhos dele e ele passou a enxergar claramente. Ficou curado e enxergava todas as coisas com nitidez. Jesus mandou o homem ir para casa e lhe disse: "Não entres no povoado." Palavra da salvação. Nós temos várias narrativas, inclusive nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, de cura de cego, de pessoas que não enxergavam, iam até Jesus e Jesus curava. Mas essa narrativa tem uma particularidade, aliás, tem duas, que farei questão de destacar para você. A primeira é essa: parece que Jesus curou, mas não curou direito. Parece que a cura não foi muito completa, não. Jesus está enxergando, ele disse: "Eu até estou, mas estou vendo os homens como árvore", ou seja, meio embaçado, meio turvado. O negócio não estava muito bem feito na cura, não estava boa, não. Jesus toca novamente, e assim ele, depois, no final de tudo, ele começa a enxergar com clareza. Mas entenda uma coisa, e assim nós devemos sempre ler a Sagrada Escritura com esta visão: o que Jesus quer mostrar, o que Deus quer falar, com cada situação concreta, que eu estou partindo de um fato, de uma cura, algo real. Só que o modo como a cura às vezes acontece, até o modo, Deus quer dizer sempre alguma coisa. E é importante nós entendermos que nós vamos tendo clareza das realidades, sobretudo as sobrenaturais, as espirituais, na medida que nós vamos crescendo na fé. Este cego, no qual o autor sagrado relata, São Marcos, que até enxerga, mas não ainda com nitidez. Posteriormente, sim, ele enxerga com nitidez, significando esse crescimento. Alguém que cresce na fé, necessariamente cresce também na compreensão das coisas santas, das coisas sagradas, das coisas sobrenaturais. E como é que nós somos capazes de enxergar o sobrenatural? Pela fé. Só que a fé, ela pode ser grande ou pequena, e não é coisa do Padre Helenildo. Tanto é que você vê que os próprios apóstolos, o próprio Pedro: "Senhor, nós cremos, mas aumenta a nossa fé." Em outro momento o Senhor vai dizer: "Se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, direi a essa montanha: eu não quero te ver aí mais não, vai para o outro lado", ela vai. Aqui eu estou traduzindo, tá? Tradução Padre Helenildo. Para dizer que existe sim a fé grande e a fé pequena, a fé que vai amadurecendo, a fé que vai crescendo. Inclusive precisa ser a nossa oração diária: "Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé." E aumentar a fé significa ter clareza do sobrenatural. Não é verdade que algumas pessoas, de modo especial alguns santos, eles enxergam a realidade, seja ela material, seja ela espiritual, de forma diferente? Mas por quê? Por causa da fé. Um homem de fé, uma mulher de fé, não enxerga as coisas do mesmo jeito de alguém que não tem fé enxerga. Isso é fato.
Olhe para a sua vida, eu olho para a minha. Veja você antes da conversão e você depois da conversão. Como é que você enxerga o mundo? Não é diferente? Até então, ouvir uma música mundana com a letra mais erótica da vida era tranquilo, até dançava, requebrando. Quem de nós hoje, em sã consciência, convertido, que ama nosso Senhor Jesus Cristo, consegue ouvir uma música erótica e não se incomodar? Quem de nós, em sã consciência, faz isso? O quê? A visão espiritual, a fé aumentada. Quem de nós, em sã consciência, consegue frequentar um lugar profano de bebida, um lugar de prostituição, seja lá o que for, e ficar tranquilo ali? Incomoda. Por quê? Porque da visão espiritual, a fé cresceu, consegue enxergar aquilo que quem não é convertido não enxerga. Porque assim na nossa vida, na prática, eu estou falando de coisas concretas, que você pode olhar para a sua vida, não precisa olhar para fora não, para a sua. Como enxergava antes de se converter e como enxerga hoje, estando convertido. Vocês mulheres, a roupa era desse tamanho, a roupa da boneca vestia em você, e estava tudo tranquilo, feliz da vida, andando na praça, se rebolando ainda mais. E quando se converte, o que faz? Toca fogo na roupinha da boneca. Aí começa a se vestir de forma santa, uma veste digna, cobrindo o corpo, que é templo do Espírito Santo. Mas até então não, andava se requebrando e achando que estava abafando. Não conseguia enxergar o sobrenatural, não conseguia enxergar o além. E nesta cura, Jesus revela exatamente isto, o cego que enxerga de forma progressiva. No primeiro momento, como árvore, não está com muita clareza. Já no segundo momento, sim, já tem clareza, já tem nitidez. Conosco precisa acontecer a mesma coisa. E deve acontecer. Na medida que crescer a nossa fé, crescer também a nossa compreensão de realidade. Realidade sobre Deus, realidade sobre o mundo, realidade sobre nós mesmos. Porque alguém que não crê, ele vai sempre enxergar aquilo que é verdadeiro de forma não clara, de forma turva, de forma obscura, como se fosse nebleada. Observe uma coisa, olhando para as realidades ao nosso redor agora, seja do poder executivo, seja do poder legislativo ou do judiciário, mas sobretudo do judiciário. Observe algumas decisões absurdas que tem. Vou ser mais direto ainda, de alguns membros do STF, para ninguém ficar com dúvida do que o padre quer dizer. Algumas decisões absurdas, contra a verdade e contra a justiça. Aí você pergunta, como isso pode acontecer? Como uma decisão dessa? Chega a gente, quando vê, fica rangendo os dentes. É alguém que não ama a Deus, não enxerga a verdade, não enxerga a justiça. Pode estar escrito lá, na Constituição, mas ele é capaz de mudar o que está escrito ali. E com todas as justificativas possíveis e imagináveis. Aliás, é supremo, né? O Supremo pode tudo. Então, se pode tudo, por que não mudar a compreensão? Está escrito aqui, não, mas não é bem isso. É por isso, isso e aquilo. E as decisões absurdas contra a verdade e contra a justiça. Mas por quê? Aí agora eu dou a explicação por quê para você. Que não tem uma visão de fé. Tem uma visão material, mas não uma visão de fé. E quem não tem uma visão de fé, não consegue ver com clareza a verdade, a justiça, não consegue. Por isso que nós, como bons católicos, devemos inclusive rezar, para que as nossas autoridades sejam iluminadas por Deus. Inclusive ontem, se eu não me engano, se não foi ontem, foi essa semana, na liturgia das horas tem uma parte da oração da Assembleia que reza pelos os governantes, para que governem com justiça.
Aí você diz, como assim? Por que tem essa oração? Uma oração oficial da igreja que todos os padres, os religiosos rezaram essa semana. Exatamente para iluminar a decisão das nossas autoridades. Porque se as nossas autoridades não forem iluminadas por Deus, vão tomar decisões absurdas, como nós temos contemplado, sobretudo no poder judiciário. Decisões absurdas contra a verdade e contra a justiça. Porque faltou a iluminação de Deus. Não dá tempo de eu entrar, porque senão vai, e também não é o caso. O último ministro do STF que tomou posse é um protestante. Graças a Deus, pelo aquilo que eu tenho visto, acompanhado a partir das decisões, homem que tem princípio cristão, bem dentro do STF, um homem que se diz cristão, que ama nosso Senhor Jesus Cristo, bendito seja Deus. Quem dera que todos fossem assim. Se todos fossem cristãos, princípios cristãos, as decisões não seriam absurdas como nós temos contemplado. Isso eu garanto a você. Que seriam decisões não baseadas meramente naquilo que é material, naquilo que é humano. Seriam decisões baseadas sobretudo na visão de Deus. Uma visão sobrenatural sobre a realidade. Mas não. A maioria são pagãos, que não creem em Deus, que não tem princípio nenhum cristão. Conclusão, as decisões absurdas contra a verdade e contra a justiça. Mas não é por outro motivo, não é porque eles em si não conseguem enxergar. Eles não conseguem. Por quê? Porque não estão iluminados pela iluminação divina, não tem fé. Quem não tem fé não consegue enxergar além daquilo que é material. É isso. É isso. Para concluir, esse ano é ano político, né? Teremos que eleger algumas autoridades para estar à frente do nosso país. Para nós cristãos, alguém que não crê já é um ponto principal para não votarmos. Não crê em Deus, é o suficiente. Eu, Padre Helenildo, nunca votei, jamais votarei em alguém que não crê em Deus. Porque eu sei que não tem visão espiritual sobre a realidade, as decisões dela vai ser uma decisão equivocada, pode ser quem for. Primeira coisa, crê em Deus, tem princípio cristão, ama a igreja. Não ama a igreja, não tem princípio cristão. Eu já risco da minha lista, risco, mas bem riscado, de forma que nem vejo a cara, mas risco, mas com força. Se não tem princípio cristão, se não ama a Deus, se não ama a igreja, nem cogito. Por quê? Porque se sentar na cadeira e for governar, vai governar de forma equívoca, de forma desonesta, de forma injusta. Por quê? Porque nós só conseguimos enxergar a realidade se for pela iluminação divina. Se não for, não conseguimos. Mas não conseguimos mesmo. Portanto, no dia de hoje, o Senhor possa iluminar a nossa mente e o nosso coração para podermos enxergar a realidade que está à nossa volta de forma diferente, a partir da visão do céu. Enxergarmos a nós mesmos a partir da visão do céu. Enxergarmos o mundo a partir da visão do céu. E, sobretudo, enxergar a Deus com a visão do céu. Para que, enxergando a partir da fé, de fato, nós chegamos à compreensão da verdade e da justiça. Gostou desse vídeo? Acesse nossa playlist para assistir outros vídeos do canal. Se inscreva agora mesmo no meu canal, Padre Helenildo Pereira. Deixe o seu joinha, ative o sininho para receber notificações e não se esqueça de compartilhar, para que mais pessoas sejam alcançadas pela evangelização. Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo.